Olá, eu sou José Pereira. Nesse vídeo vou falar sobre a recuperação judicial da Vibraz. Convido você que é cidadão, você que é empresário e você, aluno ou professor que tem interesse no desempenho das empresas, no desempenho da economia de uma forma geral. Então vamos aos nossos slides. Muito bem, vamos iniciar o nosso sobrevoo sobre a recuperação judicial da Vibraz. Cabe destacar que a Vibraz é uma empresa que foi fundada em 1961 por engenheiros do ITA. É uma sociedade anônima de capital fechado, empresa de tecnologia e inovação. Atua nos segmentos aeronáutico, espacial, eletrônico, veicular e defesa. O processo de recuperação judicial iniciou-se em março de 2022. A recuperação judicial é um acordo entre o devedor e um conjunto de credores, com a supervisão da justiça. Então, a própria legislação ela diz que a recuperação judicial é um instrumento jurídico para evitar a falência da empresa, visando a manutenção da unidade produtiva, visando preservar os empregos dos funcionários. É importante que a gente possa entender isso com a devida relatividade. Vamos tomar o caso específico da Vibraz, uma empresa com 1.400 funcionários, segundo o que foi divulgado, teria demitido algo da ordem de 420, portanto, 30% do quadro. Então, nem sempre a empresa consegue, mesmo entrando com o pedido, se preparando para a recuperação judicial, manter a totalidade ou garantir a totalidade dos empregos. Ela visa também manter o interesse dos credores. Cabe destacar que os credores, num processo de recuperação judicial, precisam fazer concessões em decorrência do devedor não ter condição de honrar as cláusulas contratuais inicialmente combinadas. Então, são esses alguns dos pontos que merecem atenção. Se diz também que a recuperação estimula a produtividade e a atividade produtiva. Claro que, na medida que a empresa se recupere e comece a produzir normalmente, ela está contribuindo com a geração de riqueza, com o crescimento do PIB do país. Um plano de recuperação, ele é o foco, vamos dizer assim, de um processo de recuperação judicial. Nesse gráfico, nós estamos representando o plano e representando o papel de outros agentes, de outras instituições. Então, o plano de recuperação judicial, na realidade, ele retrata, ele detalha tudo que a empresa pretende fazer ou as principais atividades que a empresa precisa desenvolver, precisa realizar para que ela possa atingir o seu objetivo, para que ela possa honrar os seus compromissos com os credores, entre outros. Então, a empresa devedora é ela que elabora o plano de recuperação judicial, ou ela contrata junto a terceiros, uma consultoria, por exemplo. A Assembleia de Credores vai aprovar o plano Assembleia de Credores, porque os credores são as partes mais envolvidas e terão de fazer concessões e precisam julgar e estar de acordo. Às vezes não tem muita opção, porque se não aprovar um plano, a empresa quebra e a consequência, o prejuízo é maior, vamos dizer assim. Os credores são classificados em 4 categorias: os credores trabalhistas, os credores com garantias reais, são aqueles que realizaram transações e que têm determinados bens dados pela empresa ou pelos garantidores em garantia e vinculados, portanto, ao cumprimento da obrigação. Os credores quirografários e o quarto grupo, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte.
O Poder Judiciário é o órgão competente para homologar o plano, né, para fazer com que as coisas possam acontecer. O Poder Judiciário, ou seja, o juiz também, ele indica, nomeia o administrador judicial, que é quem vai cuidar da parte burocrática dos documentos legais e relacionamento relativo ao processo de recuperação judicial. É importante destacar que, no caso da Vibraz, segundo notícias divulgadas, a pandemia teve um impacto relevante. A pandemia é um fator externo não controlável pela empresa. Então, se trata de uma empresa com vendas concentradas no mercado externo, ou seja, a maior parte das vendas é concentrada no mercado externo, cerca de 80%, por exemplo. A atividade da empresa, o produto é ligado à segurança nacional dos países clientes e à soberania desses países. Vendas e treinamentos são presenciais por razões de segurança para evitar vazamento de informação. O distanciamento, o fechamento de aeroportos e outras providências de isolamento durante o processo da pandemia impediu que a empresa tivesse sua equipe viajando e contatando os clientes, né? Isso provocou uma queda significativa na receita da empresa. Por outro lado, outros segmentos, como empresas do segmento de agricultura, o segmento de celulose, carnes, por exemplo, tiveram resultados muito bons durante o processo de pandemia, exportando principalmente. Isso apenas para lembrar que uma crise, um determinado fenômeno impacta de forma diferente as empresas conforme suas características. Vamos verificar as vendas e o resultado, ou seja, o desempenho alcançado pela empresa durante o período, né? Então, nós estamos nessa tabela com dados relativos à receita bruta da empresa no ano de 2020. As empresas normalmente publicam informações relativas à sua empresa controladora, que no caso do grupo aqui é a Vibraz, e o consolidado que encampa os dados da controladora e mais os números das empresas nas quais ela tenha participação ou ela exerça controle, né? Observamos que no mercado interno, as vendas da controladora em 2020, as vendas brutas, foram de 180 milhões, enquanto o consolidado foi de 183,5 milhões. Então, a maior parcela, a parcela mais significativa, são as vendas da própria controladora. Para o mercado externo, as vendas foram de 681,6 milhões, tanto na controladora quanto no consolidado, ou seja, a totalidade realizada pela controladora. As vendas totais, incluindo mercado interno e externo, alcançaram na controladora 861,5 bilhões, 861,5 milhões, e no consolidado 865,1 milhões. Olhando os dados do consolidado, percebemos que o mercado interno representou 21,2% das vendas da empresa e o mercado externo 78,8%. Vendo ainda as vendas da empresa em termos de evolução, as vendas E significa a empresa controladora, a receita operacional líquida dela em 2019 foi de 920 milhões, né? 921, ou precisamente 920,9 milhões. Em 2020 caiu para 848,2 milhões e em 2021 223,2 milhões, né? No mesmo ano, a receita operacional líquida do consolidado foi em 2019, de 950,2 milhões, em 2020, de 851,2 milhões. Os dados relativos a 2001 foram
2021 não foram divulgados. Então, em 2020, comparativamente a 2019, as vendas nominais da empresa controladora caíram 7,9%. E em 2021, comparativamente a 2020, as vendas nominais também da controladora caíram 73,7%. Portanto, em 2 anos, uma queda significativa no faturamento da empresa, que seguramente provocou danos em termos de saúde financeira da empresa. Nessa tabela, estamos mostrando, para reforçar, a evolução da receita operacional líquida do consolidado de 2019 para 2020. Então, ocorreu uma redução nas vendas de 10,4%. Note que o custo dos produtos vendidos, ao contrário, cresceu 27,5%. O impacto no lucro bruto foi que o lucro bruto em 2019 foi de 559,3 milhões, caiu em 2020 para 352,7 milhões. Portanto, uma redução de 36,9%, praticamente 37% no lucro bruto da empresa. O lucro bruto, portanto, acabamos de comentar. Agora vamos observar despesas operacionais. As despesas operacionais da empresa em 2019 totalizaram 400,7 milhões, e em 2020, 466,4 milhões. Cresceram também nesse período. Notamos, portanto, que o resultado operacional, antes de computar despesas financeiras, evidentemente, em 2019 foi de 158,7 milhões positivo, enquanto que em 2020 foi de menos 103,7 milhões, portanto, negativo e sendo prejuízo, interpretado como prejuízo. Tirando o resultado financeiro, que é as despesas financeiras líquidas das receitas, e considerando também o efeito do imposto de renda, chegou a um lucro líquido em 2019 de 100,9 milhões e em 2020 um prejuízo de 129,3 milhões. Então, portanto, mudança significativa nos resultados obtidos pela empresa. Em 2021 ainda não temos as informações divulgadas, nem tampouco disponibilizadas no site da empresa. Então, são pontos para reflexão, pontos que separamos. A empresa com mais de 60 anos, fundada por engenheiros do ITA, portanto, é uma empresa com tradição no mercado e experiência naquilo que faz. Em 2020, as vendas da empresa caíram e os custos subiram. Aproximadamente 80% das vendas são para o mercado externo, portanto, ela tem uma dependência muito forte desse mercado. Os produtos envolvem alta tecnologia, portanto, é necessário que a empresa fique sempre atenta para a relevância de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A empresa tem no seu balanço intangíveis da ordem de 1.960 milhões, que é 60% do ativo. Dentro deste valor estão os gastos relativos ao desenvolvimento tecnológico do Astro 2, que é um sistema de defesa, de foguete, de 1,68 bi. Há um outro dado aí que chama atenção. A empresa, em sua trajetória, tem uma experiência de recorrer ao meio permitido pela legislação, tipo concordata em 1990, recuperação judicial em 2008 e recuperação judicial agora em 2022. São fatores que mostram uma certa sensibilidade da empresa, exposição a esse processo de deterioração.
sem que tenhamos assim, uma pesquisa maior, e como elementos, como pessoas externas à empresa, fica difícil de fazer, de supor, de inferir sobre as efetivas causas que têm levado a a necessidade de recorrer a esses processos. Vamos conversar agora um pouco sobre a estrutura e o endividamento da empresa. Então, temos nesse quadro retratado o balanço de uma forma simplificada, o ativo circulante, em 2020, da ordem de 715 milhões, né? O ativo não circulante, da ordem de 2 bi 591,9 milhões. Então, no ativo não circulante, nós temos a parte do imobilizado e temos também a parte do intangível. O intangível é o item mais significativo, conforme mencionamos em slide anterior. O ativo total em 2020 foi de 3 bilhões 306,9 milhões, né? Ocorrendo, portanto, uma queda em relação ao ano 2019, que foi em que o ativo era de 3 bilhões 569 milhões, né? O passivo circulante em 2020 da ordem de 482,7 milhões, né? Houve uma queda em relação ao ano anterior. O passivo não circulante teve um ligeiro crescimento e, em 2020, representou 645,8 milhões, né? O patrimônio líquido da empresa, ou seja, aquela parte que pertence aos proprietários, em 2020, foi de 2 bi 178,3 milhões, né? Houve, portanto, uma redução em relação a 2019, quando era de 2 bi 305,1 milhões. Essa redução foi decorrência do prejuízo que a empresa, em que a empresa incorreu durante o ano 2020. Neste quadro, vamos relacionar as vendas da empresa, o lucro líquido e o caixa. Pegamos dados de 2019 e 2021, apenas para que a gente possa refletir, tentar visualizar os números que foram citados agora durante o pedido de recuperação judicial com os números em 2019, quando a empresa ainda não tinha sofrido o impacto, os efeitos da pandemia. Então, notamos que as vendas em 2019, né, representaram 950,2 milhões, em 2021, 223,2 milhões, portanto, uma queda muito significativa, conforme tivemos a oportunidade de mostrar em outros slides. O lucro líquido, em 2019, 100,9 milhões, né, praticamente 101 milhões, e um prejuízo líquido de 134 milhões, informado agora por ocasião do pedido de recuperação judicial, relativo ao ano 2021. O fluxo de caixa no ano 2019, o fluxo de caixa decorrendo das operações, atingiu 236,5 milhões. Então, são números, de certo modo, respeitáveis, são números bons para a situação da empresa naquele momento. Atualmente, segundo foi divulgado, o endividamento da empresa é de 394,8 milhões, né? Sem contar, segundo palavras publicadas na imprensa, 138,8 milhões, né? As dívidas quirografárias representando 295,5 milhões. Então, esses números aqui não dá para fazer vamos dizer, uma integração muito técnica, mas mostra que eles não são assustadores perante os números de 2019, em que a empresa estava operando dentro da normalidade, ou seja, antes do impacto da pandemia. É importante também destacar, né, voltando aqui um pouquinho, é importante também destacar que o plano de recuperação judicial da empresa
é que vai nos mostrar a viabilidade do pagamento, ou seja, vai depender dos contratos que a empresa tenha em carteira, vai depender dos novos contratos e assim por diante. Há que se destacar um fato relevante, que é o ciclo característico da atividade da empresa. Então, no momento que ela inicia a negociação, até ela concluir a venda, desenvolver o produto, entregar e receber, esse período pode ser muito longo e precisa ser financiado. É possível que, em muitos contratos, ela receba pagamentos intermediários em decorrência de etapas concluídas, mas isso precisa ser observado e seguramente deverá estar refletido no plano de recuperação judicial a ser entregue dentro do prazo de 60 dias, normalmente a partir do pedido de recuperação judicial. Temos que destacar a relevância de uma percepção de multidisciplinaridade na recuperação judicial. Então, a área inicialmente que aparece é a área jurídica, tomando as providências legais, atendendo às exigências da lei para pedir a recuperação judicial. Dentro da empresa, internamente, evidentemente, a área de finanças busca a viabilização do empreendimento, obter informações junto às demais áreas, consolida essas informações, monta os orçamentos, os planos financeiros e assim por diante. Agora, existem outras áreas que, apesar de não aparecerem externamente, são muito relevantes. Por exemplo, a própria área de estratégia, né? A estratégia de planejamento estratégico. Esta área, essa fase, deverá focar no futuro da empresa, no destino, verificar as correções que precisam ser feitas, porque que anteriormente as coisas não deram tão certo, a empresa não suportou determinados impactos macroeconômicos externos, né? Também a área de produção, ela precisa ajustar seus processos, focar na qualidade, né? Focar em prazos para entrega, para que a empresa possa ter o seu caixa ocorrendo, o recebimento ocorrendo no menor tempo possível, buscar melhoria de insumos, junto aos fornecedores de componentes, né, para que a empresa continue competitiva. A área de pesquisa, desenvolvimento, inovação, essas atividades precisam estar atentas para que a empresa possa ser competitiva no mercado em que ela está atuando. A área de marketing e comunicação tem o seu papel relevante, que pode ir desde vendas, busca de novos mercados, mas há um detalhe importante para se mencionar, que é a parte de comunicação. Num processo de recuperação judicial, a imagem da empresa pode ficar, de certo modo, prejudicada junto a credores, clientes, haver receio, alguma coisa. Então, é importante que se faça um trabalho sério e competente para que a comunidade, os stakeholders, enxerguem, tenham confiança no processo de recuperação da empresa. Para citar um exemplo, a outra parte é tecnologia no seu sentido mais amplo dentro da empresa, incluindo os processos administrativos. A área de recursos humanos é uma outra área de grande relevância. Imagine no caso da Avibras, em que ocorreu, num grupo de 1.400 funcionários, demissão de algo da ordem de 420 funcionários. Qual é o estado de espírito, qual é a motivação das pessoas que ficaram na empresa, qual a segurança? Então, é um processo de insegurança, de dúvida, em que a empresa deve ter uma posição de acolhimento, de esclarecimento, para que os funcionários possam dedicar mais deles mesmos para ajudar a recuperar a empresa.
e sabendo ainda que dentro de uma situação de crise financeira, a empresa não necessariamente vai conseguir retribuir a esses funcionários o sacrifício adicional desenvolvido por eles. Então, são várias áreas, né, vários temas a serem levados em consideração, que apenas exemplificamos aqui de um modo bem resumido. Este vídeo apresentou o processo de recuperação judicial da Vibraz, né? Se você gostou, dê o seu like e deixe seus comentários, né? Se você quiser aprofundar, existe bibliografia sobre recuperação judicial no mercado. Neste livro de Gestão e Análise de Risco de Crédito, nós temos capítulo que comenta um pouco da recuperação, comenta sobre risco, né, que pode ajudar no processo de aprimoramento dos trabalhos, né? Continue conosco, acompanhando nossos temas de crédito, finanças e controladoria. Obrigado a você que acompanhou a apresentação desse vídeo. Tenho certeza de que ele será de grande utilidade na sua vida pessoal e profissional. Receba o meu abraço e nos veremos em breve.